Vamos lá, saudações a todos, perdão. Saudações a todos, sou Marcos Arino, Bauru Recalgundá. Esse é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog que tem textos, www.lumilar-fa.com.br, né? Então, deixa eu me posicionar aqui, né? Neste vídeo aqui, eu vou estar respondendo comentários, né? Você vai ter comentários, como eu gosto de fazer, pessoas que fazem, aquela meia dúzia de pessoas que assistem o canal e fazem comentários aqui, tá certo? Bom, então, qual é o comentário? Eu respondi da Dineia, agora eu vou responder o comentário da Lavínia, é isso? Da Natália. O nome que ela coloca aqui é Natália Nath, né? O que ela perguntou? Perguntou assim, por que pode... Ela está falando sobre iniciação de mulheres, iniciação feminina, né? Mulheres em Fá. Por que pode ser placebo, ainda mais para mulheres, né? Essa é a pergunta dela, tá? Tenho muitas dúvidas em relação à iniciação em Fá, porque amigos homens iniciados já me disseram que não é um meio bom para mulheres. Um meio bom para mulheres, verdade. Então, eu vou responder aqui então a Natália sobre isso. Então, antes de começar a responder, Natália, eu vou fazer a seguinte referência para você. Olha só. Se você está interessada nesse tema, a minha recomendação é você ir na Amazon, comprar um livro que eu fiz sobre o poder feminino em Fá. Tudo que você quer saber sobre mulheres em Fá, incluindo iniciação, incluindo a PTB, está tudo nesse livro, está em detalhes, em profundidades, ele é amplo e profundo em cada abordagem dele, você vai encontrar tudo lá. Então assim, não precisa ter dúvida, se você de fato quer entender, procure ler o livro, ali estão os versos de Fá, tem os versos, fontes originais e tem análise sobre esse tema que eu faço lá, primeira coisa. Segunda coisa, aqui no canal eu tenho vários vídeos que eu falo sobre iniciação de mulheres, sobre a PTB, por que não, porque assim, tá tudo lá. E tem aqui no canal. E também tem um vídeo que eu fiz com o Valnei, o Betuá, e que nesse vídeo, a gente, quase que o vídeo todo falou de iniciação e falou de mulheres, né? Sendo que o Valnei foi até um pouco mais extensivo, eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, olha só. Eu acho também outra coisa, também se você procurar no meu blog escrito, procura lá que você vai achar alguma coisa, um texto falando sobre isso, tá certo? Então assim, procura lá que você vai encontrar. O blog é uma excelente referência, o livro, se você quiser, tem vídeos e tem o vídeo que eu faço junto com o Valnei. Cara, isso tudo, acho que aborda 100% desse tema. Você vai conseguir resposta de tudo aquilo que você pode ter dúvida. Mas eu não vou deixar de responder você aqui, tá certo? Só que eu vou responder isso de uma forma um pouco diferente, tá certo? A primeira coisa que eu vou falar para você em relação a esse assunto, como ele falou Não, primeiro eu vou deixar a parte do meio do comentário das pessoas para isso, para você por último. Fala assim, olha só, mais uma vez, esse assunto, ele não envolve nada em relação a modismos, em relação à ciência, nada disso aqui envolve isso tem que ser modernizado, as pessoas têm que ter igualdade. Olha só, esse não é um tema que tem a ver aqui com a área social da humanidade, a área humanista. Aqui você está a ciência, a história, as relações sociais, essa parte da sociedade civil ou a ciência não tem nada a ver. Isso aqui está envolvido com conhecimento do lado de cá, que é o lado da religião. Existe um limite, aqui é um segredo, né? Aqui vai para lá, vai para cá, tá certo? A religião não vai tratar de assuntos científicos, de humanidade, mas existem conhecimentos, existe o supernatural, existem segredos, o mistério do mundo é tratado pela religião, tá? E com relação a isso, eu queria fazer um curto comentário. Assim, olha só, hoje em dia, muito conhecimento, muitas afirmações que a gente faz são coisas muito conceituais, muito teóricas, as pessoas afirmam que essa é dessa maneira. E acontece o seguinte, quando alguém dessa área aqui, né, um cientista qualquer, um pesquisador faz uma afirmação, faz um grande estudo, por mais que ele faça aquilo baseado em nada, em teoria, conceito, que ele acha, achômetro, não sei o quê, o cara não existe, ele não tem nada concreto, ele não tem nada que ele possa mostrar que comprova aquilo para ele. O fato dele falar isso, todo mundo acredita.
O cara estabelece uma hipótese absurda, baseada num pedacinho, de um fragmento que ele viu, todo mundo acredita. Aqui existe uma enorme facilidade das pessoas acreditarem em qualquer coisa que se fala aqui. Algumas justificadas, algumas seria uma justificativa. A pessoa diz, não, eu acredito porque o cara diz, o cara é cientista. Assim, vai lá. Só que quando a gente vai para o lado de cá, e que aqui nós temos um conhecimento ancestral da humanidade, passada de cultura oral de todo mundo, ou que veio de Deus através da definição da religião. Olha só, temos duas origens. A informação veio de Deus e é passada pelas pessoas. Tem coisas aqui que são empíricas, as pessoas experimentaram. E a religião, então, ela engloba todo esse conhecimento do supernatural, coisa que as pessoas aqui, a parte humana não reconhece, o humanista não reconhece, e fala aqui. Aí quando uma pessoa aqui, baseada neste conhecimento aqui, fala alguma coisa, que é uma hipótese, uma possibilidade, né? Que é misticismo, não sei o quê. Então, nada pode. Então, o lado daqui nunca pode nada e o lado daqui pode tudo. Isso foi baseado, isso começou com o... Eu estou tentando... Círculo de Viena, se o nome é esse, tá? Pode procurar no YouTube aí, Círculo de Viena, cara. O Círculo de Viena foi um grupo de filósofos ou sociólogos, pessoas que se uniram e se esmeraram em destruir tudo que estava aqui, tudo isso aqui. Então eles procuraram fazer isso aqui ser um nada. Eles conseguiram. Então todo mundo, quando fala alguma coisa aqui, é nada, que só vale o que está aqui. O Círculo de Viena começou esse negócio em 1930, talvez década de 30 do século passado. Tem que ver. Procura no Google. Você vai achar na Wikipedia da vida lá, que você vai encontrar o Círculo de Viena, tá? Começou isso lá. Então é isso aqui. Então, a primeira coisa desse tema é isso. O que essa religião fala aqui? Que existem dogmas, que existem coisas. Então, dentro dessa religião aqui, é assim. Ifá é um culto masculino, Orixá é um culto feminino, Adé é um culto feminino, Egugum é um culto masculino. Cara, os motivos estão explicados. No meu livro eu te explico a metafísica envolvida nessas coisas aqui, pelo menos na parte de Ifá. Acho que eu dou uma pincelada na parte de Orixá. Eu vou falar essa afirmação aqui um pouco agora que eu falei que... Como assim Orixá é feminino? Orixá é um culto feminino, tá certo? Então, assim, então o que acontece é isso, tá certo? Então, o que está falando aqui. Então, dentro desse culto aqui é o seguinte, Ifá é um culto masculino, né? E tem a justificativa. E baseado em quê? Bom, baseado no que a gente aprendeu. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, o que está nos versos de Fá? Olha só, nos versos de Fá, em centenas dele, ou talvez milhares, né? Não sei quantas pessoas falam, eu não sei se eu tenho milhares de versos. O que as pessoas, o que eu encontrei? Não existe nos versos de Fá nenhuma, na verdade tem uma, depois eu tenho um verso que contradiz isso, mas só um, tá? Então não existe nenhuma mulher consultando em Ifá. Não existe nenhuma. Então assim, isso inexiste em Ifá. Então se você vai consultar milhares de versos, toda pessoa que consulta Ifá é homem, é um babalaô. Sempre. Então assim, não existe nos versos de Ifá mulheres consultando Ifá. Então essa é a primeira indicação. Segundo, nos versos de Fá, Babalô, o Orumilá casa e tem filhos. Os filhos de Orumilá sempre são homens, nunca são mulheres. Então, é a segunda fonte de informação. Só Orumilá só tem filhos homens. Ponto. Só tem filhos homens. Beleza? Então tá bom. Então, baseado nisso, é o seguinte, olha só. Não tem mulher no culto de Fá, assim, porque assim, as referências são essas, todas as histórias que estão lá, não existe iniciação. Bom, outra coisa, o processo iniciático, a forma como é feita, as liturgias que tem lá, são para homens. Olha só, não dá para uma mulher passar por aquilo, assim, não tem possibilidade. Olha só, não tem possibilidade. Assim, não tem possibilidade. É tudo para homem. Ali, assim, é uma coisa masculina, é um culto masculino com mulher. Então, essa é a outra parte. Você não vai encontrar. Digo o seguinte, olha, passei por aqui, olha só. Não, olha só, gente, não tem o que fazer aqui com mulher aqui. O senhor coloca, né? E essa questão da separação de homens e mulheres existe em todos os cultos dessa religião, você tem que entender. Quando eu falei que o candomblé e o porquê que o motivo por que o Ifá não aceita a mulher como babalô é o mesmo motivo pelo qual o orixá é Yaloixá e não babalorixá. Por quê? Porque a mulher tem útero. Eu vou chegar na parte da mulher aqui, né? Mas é só, a mulher tem útero. Útero é o caminho do axé.
Então o orixá tem que se manifestar no elegum, numa pessoa que tenha útero, porque o útero é o caminho do Orum para o Aê. O caminho do Orum para o Aê passa pelo útero. Quem vem do Orum para o Aê tem sempre que nascer. Isso está em todos os versos de Fá. Não existe em Fá a coisa do cara estalar o dedo, sai do Orum e aparece no Aê. Não existe. A pessoa tem que vir, nascer, passar pela chuva toda, nascer, e depois que ele nasce, ele continua a existir. Inclusive Exu. Tem várias, tem mais do que uma história de Exu que eu li, algumas histórias de Exu que eu li, que o Exu nascia de alguém, aí aparecia um Exu novo, e aquele filho de Exu, né, o próprio Exu, o filho de Exu, assim, no primeiro dia já estava falando, no segundo já estava em pé, assim, era uma evolução, mas é só, a passagem é por ali, né? E o que está descrito, né, nas fontes básicas, olha só, eu não uso fontes terciárias nem quarteárias. Toda coisa de Fá, toda coisa dessa religião que eu falo, eu vou nas fontes primárias, eu consulto as fontes primárias, vejo, me dou o trabalho de comprar aquele artigo, comprar aquele livro de fontes primárias, as primeiras que publicam, porque eu não quero ver a interpretação, a análise de ninguém, eu quero ver no original o que estava sendo dito. Então, nas fontes primárias, não tem, o que diz lá? É isso, o elegum é quem tem o útero. Tem uma dessas fontes que eu vi, o cara é caracterizado, olha só, é assim. Aí o cara reconhece que lá na Nigéria tem lá iniciações de homens para Xangô. Mas ele diz, estou falando o que eu li, que uma das etapas é como se finge que o cara é mulher, tá certo? A gente tem que ser mulher. E por quê? Por causa dessa coisa do útero. Aqui no Brasil, além dessa coisa que eu estou falando, aqui no Brasil, lá na Bahia, onde foi a origem do candomblé, as casas principais, as casas raízes, aquelas originais aqui, em todas elas só iniciavam mulheres. Não havia iniciação de homens em casas raízes, casas de originais. Quem começou, isso não sei como é que está agora, isso era assim, isso era uma tradição. Quem começou a iniciar homem em orixá foram as casas filho, as casas originárias de pessoas que saíram daqui e abriram suas próprias casas. E qual é a historinha disso? O cara saía da Bahia, vinha para o Rio de Janeiro, precisava ganhar dinheiro, estava sem duro, não tinha emprego no Senado, só sabia candomblé, abriu uma casa. Para poder ganhar dinheiro, ele fazia o que tinha que fazer. Olha só, era isso. Ele fazia o que tinha que fazer para ganhar dinheiro, incluindo iniciar homens. Então foram essas casas filhos de gente que não sabia nada, só candomblé, que saiu da Bahia para ganhar vida em outro lugar, começaram a fazer filhos. E eu acho que ainda tem casas originais na Bahia que até hoje não iniciou um homem. Então, assim é lá. Mas tem o Babalorixá. Olha só, já expliquei a história, tá certo? Já expliquei a história, não precisa me perguntar mais. Esta é a história. A partir daí, você dê as suas conclusões se você quiser. Eu entendo, né? O Bauri também entende que o Babalorixá é um sacerdote pela metade, né? Porque se ele não tem útero, o orixá vem ali, como é que o orixá faz? Né? Certo? O orixá precisa do útero para fazer a coisa do axé. A pessoa não tem, ele faz como? Eu não faço ideia, tá certo? Né? Quem for que resolva essa história. Beleza? Então, encerrado o assunto. E lá no culto de Adé também, só tem mulheres. Não é verdade. Tem Oxô. Oxô são sacerdotes masculinos do culto de Adé. Olha só. É verdade, tem Oxô mesmo. Mas sabe qual é o papel desses Oxô lá? Nenhum. Eles ficam ali na porta de entrada e nem participam de nada. Olha só, é igual o zangão em colmeia de abelha. Não tem zangão? O que eles fazem? Nada? É isso mesmo, eles fazem nada. Mas tem mulher no culto de Ogum. É verdade, tem mulher no culto de Ogum. O que a mulher faz? Nada. Ela costura, faz não sei o quê. Assim, cara, eles botam as atividades secundárias para mulheres e botam lá. Mas lá no Gueledé, Gueledé é um culto muito interessante. Aí eu ia comentar Gueledé por causa do papel da mulher. Mas por que disso tem? Olha só, a gente tem que entender um pouco da história da África. Não só para essa questão de questões metafísicas, mas lá é o seguinte, mulher sabe o papel dela. Ela não quer fazer nada que o homem faça. Então, por exemplo, mulher não toca tambor. Por quê? Que absurdo, não toca não. Tá? Porque eu já vi declarações de mulheres, olha só, mulher, vou pegar aquele tambor, aquela coisa que tem que ficar suando, carregando, batendo, não sei o que, com músico. Eu não vou fazer isso nem a pau, então não faz. Não vai fazer aquilo. Gueledé é um curso feminino, sim, ligado aí a um lá, verdade. Mas os dançarinos são masculinos. Por quê? Eu vi no livro de Gueledé, as mulheres. Olha só, aquele negócio é uma roupa pesada, quente, é uma coisa na cabeça e tal. Eu vou ficar dançando lá nem a pau. Aí os homens dançam. Nada impede as mulheres dançarem.
assim, a mulher sabe o papel dela, gente, a mulher sabe o papel dela. Bom, e aí, então, tem essa coisa. E aí o que acontece aqui em Ifá? Então, mas Yanifá, mas tem a tal da Yanifá. Tá bom. O dilema que eu estou fazendo, explicações laterais, aplicações internas estão nesses pontos que eu passei. Yanifá, olha só, esse assunto da Yanifá eu discuti com nigeriano, com cubano, com brasileiros, na época, sei lá, 1999, 2000, antes de 2000. Falei com pessoas, de novo, pessoas originais, antes de ter essa confusão toda comercial dos americanos lá querendo fazer iniciação. E qual era a história? Havia Yanifá? Havia, claro, havia. Pouquíssimas. Era assim, raras referências. Ninguém tinha fartas referências até desconhecidas. Por quê? Qual era a parada de Yanifá? Para uma mulher ser Yanifá, ela não poderia ser fértil. Então, apenas mulheres que o útero já não tinha nenhuma finalidade poderiam ser Yanifá. Então, mulheres que já tinham atingido a... Qual é o nome? A menopausa. Somente mulheres inférteis que estavam na menopausa poderiam ser Yanifá. Porque é importante, o útero não pode estar presente na mulher. No babalô não tem útero. E não pode ter o útero. Vou explicar daqui a pouco por quê. Isso está explicado lá. Então não pode. Então somente essas mulheres. Então só poderiam ser mulheres velhas. Então somente. E quem fazia questão disso? Somente mulheres de babalaôs tradicionais, de famílias tradicionais. Aí aparecia lá uma que se dispunha. Por quê? Ela ia ter que estudar aquilo a vida toda. E só quando ela fosse infértil, ela poderia se transformar em Yanifá. Aí, beleza, eu transformei. Segunda coisa, ela não poderia ver Odu. Odu é aquilo que transmite o axé de Orumilá de Elá para o babalaô. É ali que ele recebe o axé de Olodumare para poder atuar no mundo. Ela não recebe, não vê Odu, não tem acesso. Isso está nas explicações que eu já fiz. Deve ter visto explicando a parte do Odu aí, quando ela não vê. No livro tá. Odu, que é a mítica esposa de Orumilá, aquela que, né, ele casou com ela, que deu o poder a ele, tá certo? Mas que as mulheres não poderiam ver ela. Então, mulheres não podem ver Odu. Mulher não pode ver Odu. Inclusive, tem alguns Odus que o homem também não pode ver Odu. Mas assim, mulher não pode ver Odu. Então, ela não tem acesso, ela não recebe aquela coisa que está lá, tá certo? Bom, beleza. E aí, o que acontece? Outra coisa. Se alguém precisar fazer uma consulta a Ifá, e tiver uma Yanifá, beleza. Ela só pode consultar para aquela pessoa se não tiver nenhum babalô para atender a pessoa. Mas assim, não é o babalô na casa, não. Na redondeza de alguns quilômetros, assim, que pudesse ser acessado para fazer. Então, é só em última hipótese ser consultado. A base disso está num verso de Ifá que conta que Orumilá fez uma viagem, deixou o Oxum em casa, e a viagem ele demorou um pouco mais, as pessoas procuravam para consultar com problemas, com não sei o quê, e o Oxum passou a consultar essas pessoas. Ela usava búzios e usava os Odumeji, né? Então, com isso, ela deu consulta na ausência depois de Orumilá. Quando Orumilá voltou, encontrou que ela já estava fazendo, olha, você viajou, eu atendi as pessoas vieram aqui, você não voltava, tinha que fazer. E isso depois foi configurado, está nas histórias que eu passo no livro também, que Orumilá apresenta ela ao Olodumare, aí tem uma verificação anual que o Olodumare faz. O Oxum é submetido ao teste com o Olodumare verifica que ela é uma boa adivinha e dá-lhe a capacidade, o poder, e dá-lhe a propriedade para ser a dona do oráculo de Búzios. Tem gente que diz, não, o oráculo de Búzios é de Exu. Olha só, lamento, gente, vocês têm que ter mais conhecimento. O oráculo de Búzios pertence ao Oxum, isso foi dado por Orumilá e por Olodumare. Oxum é a dona dos búzios, não é Exu, a pessoa tem que aprender. Então, assim, nessa condição. Então, olha só, veja bem, que mulher vai querer esperar ficar na menopausa, atingir, pegar a iniciação dela só depois que ela chegar nesse ponto e não vai poder consultar? Ah, mas não tem nada a fazer? Claro que tem, ela pode, um babalô pode estar consultando, ela como conhece Ifá, os versos, ela pode falar, dar opinião, citar, ela pode participar da coisa, mas ela, assim, ela não pega no negócio. Isso só era reservado para família muito tradicional, porque ninguém queria fazer esse negócio. Então, assim, não havia motivação de ninguém querer fazer uma coisa dessa, com essas condições estabelecidas. E o que mudou nisso? O que mudou nisso foi que veio os americanos, cheios de dólares, lá para a Nigéria. Eu vi as mulheres com direito, eu quero ser Yanifá, eu quero ser iniciação de Ifá. Aí os nigerianos rapidamente, ali só tem gente safada. Não, beleza, cara. Eu inicio você e a Yanifá tranquilo e passo a fazer esse negócio pro cara, troco de dinheiro. Gente, com dinheiro, se você levar seu cachorro,
os nigerianos fazem ele babalaô. Se você levar seu gato, fazem também babalaô. Cara, com dinheiro, eles fazem qualquer coisa que você quiser comprar, eles vão vender para você, inclusive fazer o seu cachorro ser babalaô e tudo mais. Então, assim, é assim que funciona, né? Então, essa questão da parte comercial, né, das mulheres aparecendo, os nigerianos lá nos Estados Unidos, não podendo dizer que não pode iniciar, não sei o que, não, sempre pode, não sei o que, vira, vai ser INFA, blá, 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 aí inventou essa história, tá certo? Inclusive, a própria questão de APTB foi uma criação muito... então vou me iniciar, eu virar APTB. Olha, faça isso se você quiser, cada um faça o que quer, olha só, cada um faça o que quiser fazer. Mas, a APTB na terra Yorubá, é a mulher de Orumilá. Então, para você ser APTB, basta você casar com Orumilá. Ou, melhor, para você ser APTB, você tem que ser casada com o Babalaô. Aí você vira APTB. Quem inventou essa coisa de APTB como um cargo foram os cubanos. Os cubanos, você não precisava casar. O cara que teria sociedade dele inventaram, vamos dar um cargo para você de APTB. E só ter os cubanos. Aí eu referencio a história, ao vídeo que eu fiz com o Volney conta a história, que agora ele foi a fundo. Ele foi atrás lá dos pataquis, né? Eu odeio pataquis, o Volney gosta, mas ele foi lá atrás dos pataquis, buscar onde aparece nos pataquis essa cerimônia de APTB. Aí ele vai descobrir que a cerimônia de APTB que está nos pataquis não tem nada a ver com uma iniciação de alguém Ifá. Na realidade, a mulher precisa de alguma coisa, ela recebe 2,15 para ter aquela ligação com o Ifá, mas aquilo não caracteriza nada. Então, no vídeo o Valnei explica. Então, olha só. Então, baseado nesse contexto, eu digo assim, esta é a situação de mulher. Mas você pode perguntar, mas tem um montão de mulher ser iniciada. Olha, já falei, todo mundo faz o que quer fazer. Né? Todo mundo gasta o dinheiro como quer gastar. Tá certo? Mas você sendo, a PTB, você vai ter lugar na casa que está lá. Mas assim, você sendo INFA, você não vai ser aceito em lugar nenhum. Você não vai ser aceito em lugar nenhum. Ponto. Não vai ser aceito em lugar nenhum. Nenhum babalaô vai lhe dar espaço para fazer nada. Assim, a não ser que seja, não, naquela casa, aquela pessoa que te iniciou vai te dar valor, porque você pagou para ele vai te tratar como uma normal, mais ou menos assim. Mas fora dali, ninguém vai lhe dar valor. Então você vai fazer uma coisa que não vai ter valor para você para lugar nenhum. Assim, basicamente assim, não vai servir para nada. Né? E como o cara falou, cara, isso é um meio masculino, cara. Assim, não tem espaço para mulher ali dentro, não, tá certo? Assim, não é um meio, ainda mais se você estiver lidando com um nigeriano, cara, toma cuidado, vai ser estuprada lá, né? Tá certo? Então, assim, toma muito cuidado com esse pessoal, tá bom? Então, eu acho que essa era a resposta sobre mulheres. Olha só, qualquer pessoa pode estudar Ifá. Você pode, se você quiser aprender Ifá, aprender Odu, você pode precisar, o conhecimento aberto, basta fazer lá. Mas o sacerdócio, isso é uma coisa importante, o sacerdócio, a capacidade de fazer, ela é reservada para homens. Assim como tem candomblé, já falei, candomblé é para mulher, Adjé é para mulher, Alodê, Alaxé, é tudo para mulher. Tem cultos e cultos, assim, e esse é o conhecimento que está aqui. Goste ou não, essa é a informação, tá certo? Espero ter resolvido, espero ter aborrecido um pouco vocês, tá bom? Abraço a todos.